alcance, como em todas as vezes que eu já o ouvi ministrar, Senhor, sempre eu sou tremendamente abençoado. Eu já te agradeço, porque eu sei que hoje não será diferente, Senhor. Hoje não será diferente, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, porque temos fome da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai trazer a... Eu estou perguntando para ele até que hora. Ele falou, não, até umas 7:50. Ou deixa o Espírito ministrar. Eu falei, não fala isso não. Né? Não dá dica. Amém? Antes de você sentar, eu já vou falar. Abra a Bíblia comigo em Salmos número 40. Amém? Salmos de número 40. Amém? A gente vai ler do verso 1 ao verso 3. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, Senhor Deus, na Tua casa. Eu te peço que o Senhor tome a minha vida agora como instrumento. Senhor Deus, que apesar de mim o Senhor fale conosco. Senhor, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Que toda a honra seja dada ao Teu nome, Pai. Que a Tua palavra venha como espada, separando alma e espírito, juntas e medulas, sendo apta para aquilo que da Tua boca ela foi liberada, Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, como boa semente, a produzir a 30, a 60 e a 100 por um sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, eu te peço, toma, Senhor Deus, ou continua na liderança de tudo aqui, para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Eu quero dizer que é um privilégio estar aqui ministrando, amém? É uma casa que eu venho, graças a Deus eu consigo vir sempre, amém? Nos cafés, às vezes eu venho, né? Vim na festa caipira o ano passado, amém, irmão? Daí já estou planejando para vir semana que vem. Eu falei, Deus foi tão bom que sábado que vem não tem nada na minha agenda. Oh, glória, irmão. Tem nada na minha agenda. Eu estava olhando ali e falei, olha só, não tem nada na agenda. Eu falei, acho que Deus está nesse negócio, né? Eu falei, em nome de Jesus, vai ser bom estar aqui, amém? Mas eu louvo a Deus, porque eu sei que essa casa é uma casa de palavra, eu sei que essa casa é uma casa de voz profética. E quando a gente ministra numa casa assim, a gente tem que entender o ambiente, entender a atmosfera, entender aquilo que Deus está querendo mover sobre nós. Eu entendo que hoje é um dia muito especial. Sabe, irmãos, hoje é o primeiro domingo, é o dia 2 desse mês de julho. E é também o primeiro domingo desse segundo semestre, desse segundo tempo, desse segundo semestre desse ano. Eu não sei você, como tem sido o seu ano até aqui. Eu posso falar para você que não tem sido um ano fácil. Amém? Não sei o seu, em nome de Jesus, que esteja sendo diferente. Mas tem sido um ano em que eu tenho visto que nós temos que orar mais, que buscar mais. Tem sido dias de grandes desafios, e glória a Deus, porque também são dias em que nós vemos Deus agir, vemos Deus honrar, vemos Deus fazer, mas tem sido dias de um confronto com a nossa própria fé. E nós vivemos numa geração e num tempo de coisas rápidas, e nós entramos em crise, porque nós queremos que Deus responda logo, nós queremos que as coisas aconteçam logo, nós queremos que as coisas venham rapidamente. Nós somos assim, nós somos uma geração assim, não a minha, né? A minha geração era a geração da carta, né? Do escrever a carta, de mandar a carta, né? Você escrevia, eu morava no interior, eu morava em Mujimirim, né? Não sei quem conhece, né? Para lá de Campinas, já beirando um pouquinho Minas, e era longe, e meus avós moravam, minha família morava aqui em Jacareí. Então a gente escrevia de lá para cá, porque não tinha telefone. Telefone era caro, irmão. Você sabia que telefone, teve época que telefone custava quase o preço de um carro,
Quem lembra dessa época? Os irmãos seminovos lembram disso, né, irmão? Os seminovos aí, né? A gente lembra do tempo que o telefone custava o preço de um carro. Então não era qualquer casa que tinha telefone. Às vezes você tinha que escrever carta. Eu escrevia carta de lá, escrevia, colocava no correio. Demorava uma semana para chegar a carta na casa da minha avó. Aí depois meus tios escreviam, demorava mais uma semana. Para você ter notícia, às vezes, para saber o que estava acontecendo, era 20 dias, 25 dias. Quem lembra dessa época? Era demorado, tinha que ter paciência. Tinha que saber esperar, porque não tinha outro jeito. E nós não entrávamos em desespero, porque assim era. E a gente entendia, era assim que funcionava. Hoje em dia, se alguém manda uma mensagem para você no WhatsApp e fica 2 pauzinhos azul, e aquela pessoa demora mais que 30 segundos para te responder, você já entra em crise. Você já acha que aquela pessoa não é nem digna de outra mensagem. Está demorando muito para me responder. Está demorando muito. Teve um tempo no meu WhatsApp que eu tirei. Você sabe que você pode tirar isso, né? Aquele pauzinho azul, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas mandavam para mim, e às vezes eu estava ocupado, estava fazendo outra coisa, e a pessoa ficava assim: apóstolo, o senhor viu? Apóstolo, o senhor está lendo? Apóstolo, o senhor viu? Então vi uma mensagem, via 5 atrás com interrogaçãozinha. Tomara que você não tenha passado por isso. Aí eu tirei. Aí quando a pessoa via que eu olhava, não via o pauzinho azul ali, o apóstolo não viu, mas eu já tinha lido, ó. Era espírito de engano, né, irmão? Mas por que eu estou dizendo isso? Pela falta de paciência. Quando a gente pega um salmo desse, a gente vê o salmo dizendo: esperei com paciência pelo Senhor. Irmão, pensa numa prova. Porque nós queremos orar e queremos que Deus faça como um macarrão instantâneo. Em 3 minutos fica pronto. E a gente ora e acha que Deus tem que responder para a gente na mesma rapidez, na mesma eficiência. E Deus vem e fala: espera, tem o meu tempo. Deus tem um ritmo para lidar com a gente. Deus tem uma maneira de lidar com a gente. Deus, Ele sabe o que fazer. Ele sabe o tempo dele. Ele sabe o modo dele. Irmão, e a gente entrar nessa sintonia com Deus é algo complicado, que a gente aprende na maturidade com Deus. Sabe, quando a gente se converte, dá a impressão que Deus olha para a gente e fala assim: não, se converteu, é novinho, é crente novo. Aí você ora de manhã, Deus responde à tarde. Você já viu isso? Novo convertido? Amém? Tem alguém novo convertido aqui? Só crente velho. Então você vai lembrar disso lá de trás, é isso? Não era assim? Eu lembro, irmão, quando eu era adolescente, eu me converti com 6 anos de idade. Então adolescente para mim eu já era crente velho. Mas eu lembro que eu chegava na igreja, quando eu saí da minha igreja, da igreja que eu fiquei até os meus 16, 17 anos, era uma igreja extremamente tradicional. Extremamente tradicional. Não podia ter isso aqui era do diabo. Bateria era do diabo, guitarra era do diabo, violão era de hippie. A única coisa que tinha era um órgão de fole que tinha na igreja. Vocês nem sabem o que é órgão de fole. Que tocava, ficava assim, ó, pedalando ali para tocar. Não era órgão eletrônico, porque o órgão eletrônico era do diabo também. Era o de fole. E tinha uma irmãzinha que tocava música. Só que na metade da música a perna dela doía, aí ia perdendo o ritmo da música. Aí a música era desse jeito. Quando eu fui para uma igreja mais avivada, onde o Espírito de Deus falava, eu fiquei tão empolgado. E eu fazia prova com Deus. Eu chegava na igreja para o Ministério do Louvor, a gente chegava mais cedo, né? Aí chegava mais cedo, eu passava direto e ia para o banheiro da igreja. Olha para você ver, não faça isso, tá bom? Vou explicar, vou falar, Deus já me perdoou. Eu entrava lá no banheiro da igreja, eu dobrava o joelho no banheiro, ficava em frente ao trono e falava com Deus: Deus, o meu dia foi assim, meu dia foi assado, traz uma palavra para mim. E Senhor, eu vou saber que foi o Senhor, se o Senhor falar para mim a palavra aliança. E eu ia para o culto. Chegava no culto, tinha o louvor e tal, aí tinha um momento que chamava as pessoas na frente para orar, e eu ia, sempre
Eu ia à frente para receber oração, e alguém via, e Deus falava, usava aquela pessoa, e Deus falava assim para mim, começava, e de repente a pessoa no meio da oração, ele dizia, a aliança. Eu falava, é Deus. Fazia prova com Deus, eu queria que Deus fosse rápido na resposta. E fiz isso muitas vezes, e muitas vezes Deus respondeu. Aí chegou um tempo, em que Deus falou para mim assim, chega disso. Seja maduro, você sabe que eu estou aqui. Acabou. E às vezes eu entrava no banheiro e falava, Deus, fala isso. E na mesma hora Deus falava, eu não vou falar nada. Porque agora você já é maduro, você sabe que eu estou lá. E eu fui amadurecendo. E eu fui entendendo que eu não precisava esperar. Porque eu sabia que Deus estava lá. Eu tinha que aprender a confiar nele. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja e a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. Que a gente responda. Que Deus fale aquela palavrinha, como eu disse. E a única coisa que Deus fala para você é, espera, confia. Irmão, quando a gente ouve isso de Deus, a gente sempre espera que Deus venha com mais frases. E Deus nunca vem. Sabe por quê? O que ele diz aqui, esperei com paciência. E eu fui aprendendo que ter paciência em Deus era clamar por Ele. E às vezes quando eu entrava em desespero, na espera do que Deus ia me dizer, eu começava a orar. Eu falei, Senhor, eu estou esperando, mas eu vou continuar orando. Porque Ele não mandou parar de orar, Ele mandou eu ter paciência para esperar a resposta. Mas Ele não falou para mim não orar. Eu orava, jejuava, até Deus falar comigo. Sabe, irmãos, às vezes Deus não vai responder para você no primeiro momento. Às vezes Deus não vai falar com você na primeira hora. Mas Ele vai falar para você, espera. Às vezes no silêncio é quando Deus está trabalhando. Às vezes naquele momento em que Deus não diz nada, é porque Deus está provando o nosso coração. E eu aprendi que quando Deus ficava quieto, é porque Deus estava trabalhando dentro de mim. Quando Deus falava, é quando Ele ia começar a trabalhar fora de mim. Quando Deus ficava quieto, Deus estava trabalhando a minha vida, dentro, olhando para dentro de mim. Quando eu olho para esse salmo, ele fala, esperei com paciência no Senhor. E Ele fez o quê? Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. E eu entendo que o meu papel é clamar por Ele. Meu papel é clamar por Ele, é esperar com paciência. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5, que a tribulação, ele fala, a tribulação gera a paciência gera a experiência, e a experiência é a esperança. Então é um processo. Tribulação gera paciência, paciência gera experiência, e experiência gera esperança. Você entendeu, irmão? É um processo. Aí ele está dando uma receitinha para nós. Eu não vou perguntar quem está passando tribulação, porque é chovendo molhado. Todos nós passamos por um nível de luta e um nível de situações. Todos nós. Por quê? Porque é assim que Deus amadurece a gente. É assim que Deus faz a gente crescer. Amém? Por isso que Paulo fala, se alegre na tribulação. Dá um sorriso para o irmão que está do lado e diga, fica feliz na luta que você está passando. Mas demora um pouquinho para dar tempo de eu beber água. Vai lá. Fala para ele, fica feliz na luta, irmão. Você vai falar, apóstolo, você não sabe como eu estou lascado. Irmão, fica feliz. Porque você tem um Deus que entra nessa história. Quem não tem Deus é que é pior. Quando eu tenho um Deus que vai entrar nessa situação, quando eu tenho um Deus que vai vir no meio dela, eu tenho que manter meus olhos nele, porque no meio da tribulação, teus olhos têm que estar no Senhor, porque se não tiver, você vai afundar. Tem que estar nele. Ah, mas olha, está acontecendo isso, está acontecendo. Não, pera, olha para ele primeiro. Ergue os olhos agora, olha para ele. Porque quando a gente olha para ele, a primeira palavra que ele vai ter para você é paciência. Sabe o que a gente espera? Que quando no meio da luta, a gente espera assim, olha o que diz a nossa alma. No meio da minha luta eu ergo meus olhos para Deus, no meio da tribulação. E a gente quer que Deus fale assim, filho, recebe a vitória. Ô glória. Ele olha para a gente e fala assim, paciência. Ai, irmão,
Ouvir isso de Deus rebenta por dentro, você sabia? Porque você quer ouvir que ele fala assim: eis que estou contigo, levanta e vai, varão. Deus vem e fala: paciência, aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Deus deixou de estar com a gente, mas Ele está amadurecendo. Ele fala: tenha paciência. Por quê? Porque quando eu entro na paciência, ela vai gerar em mim uma outra coisa tremenda: experiência. Irmão, você sabe quem não gosta de experiência? Satanás, o diabo, o gramulhão, o sem costa, o chifrudo, sem pele. Ele não gosta que você tenha experiências com Deus, porque quando você tem experiência com Deus, ninguém pode tirar isso de você. Toda experiência que você tem com Deus é uma marca na sua vida, e ninguém pode tirar isso de você. E toda marca, escuta isso, toda marca gera em você autoridade. Toda experiência vai gerar uma marca que vai gerar em você autoridade. Por isso, quem mais luta para que você não tenha experiências com Deus é o diabo. E aonde ele toca em você? Na sua falta de paciência. Porque nós não esperamos Deus agir. A gente mete o pé pelas mãos. Quantas vezes nós já erramos? Vou dar só alguns exemplos para você. Um cara que tinha uma palavra de Deus tremenda sobre ele, uma palavra poderosa, um homem que marcou, e a Bíblia diz que você está aqui porque Deus deu uma palavra para ele. Abraão. A Bíblia diz que as famílias da terra são abençoadas por causa de Abraão. Deus tinha dado uma palavra para ele: vou te dar um filho, Abraão. Ele tinha 75 anos. Ele olhou para ele, olhou para a mulher dele e falou: bom, a coisa está difícil, mas vamos esperar. Quando ele chegou nos 85, quase 90, ele olhou para ele e falou: a coisa ficou ruim. Já estou velho, já não funciona mais nada. Olhou para a mulher dele e falou: ih, se comigo está ruim, com ela então, acabou. Aí Sara tem uma brilhante ideia, perdeu a paciência. Vira para Abraão e fala: Abraão, pega Agar, a minha serva, novinha, ela vai dar filho, aproveita o pouco vigor que você ainda sobra, vai lá, faz um filho nela, e o filho que ela tiver vai ser meu também. Não teve paciência, agiu na força do braço, não esperou a promessa. Nasceu quem? Ismael. Ismael sempre foi um problema. Só que enquanto Ismael nasceu e Sara não tinha filho, Ismael era uma belezinha, era a resposta. Sara gostava de Ismael. Ô, Ismaelzinho, filho de Agar, mas é meu também, porque Agar é minha serva, então é meu filho. Adotou Ismael. Aí chegou um dia que Deus chegou e falou: olha, chegou o tempo de você ter o filho, 100 anos. Sara está com 90, ela vai ter o filho. Quando Sara pegou Isaac no colo, que era o filho dela, a primeira coisa que ela fez: não quero mais Ismael aqui. Ismael tira sarro do meu filho, Ismael manda ele embora. Sabe, irmãos, toda vez que a gente age na precipitação, a gente cria um problema em vez de achar a solução. Toda vez que a gente perde a paciência e põe a mão, a gente erra. Sabe o que você tem que fazer nos dias de que você não sabe o que fazer? É buscar uma palavra de Deus. Quando sai uma palavra da boca de Deus, confia nela e não abre mão de mais nada, porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. O problema é que, em vez de a gente buscar a palavra de Deus, nós começamos a inventar histórias, e a gente quer ajudar Deus. Olha aqui, você nunca vai poder ajudar Deus. Deus às vezes permite, e Deus tem, e Ele faz por amor da gente, Ele nos usa, mas Ele jamais vai se deixar ser usado. Abraão fez isso. Ele e Sara, e tiveram uma encrenca, e até hoje nós carregamos a encrenca da briga de Ismael com Isaac. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Falta de paciência.
Falta de paciência. Toda vez que a gente age na falta de paciência, a gente erra. Toda vez que a gente age na falta de paciência, a gente dá com os burros na água, amém, irmão? Temos que aprender a ter paciência. Eu podia falar mais gente de impaciência, mas eu quero falar de paciência. Homens que fizeram e tiveram paciência. Olha para o irmão que está do lado e fala: tenha paciência. Tenha paciência, é um outro nome para perseverança. Sabia? Paciência é um outro nome para perseverança. Olha aqui para mim, irmão. Nós estamos entrando no segundo semestre. Sabe o que você precisa ter? Paciência e perseverança. Não desanima. Não pare. Não largue mão. Está difícil a tribulação, como Paulo diz. Tenha paciência, porque a paciência vai gerar em você experiência, marca. E isso traz em nós esperança. Toda vez que nós somos marcados por Deus, gera em nós uma fé sobrenatural. Sabia? Toda marca espiritual que nós temos na nossa vida, gera em nós uma fé, a esperança. Amém? Quando você, vou dar um exemplo. Você está doente, e você recebe uma cura poderosa. Amém? Toda vez que você fica doente, o que acontece? Você crê que Deus pode te curar, porque Ele já te curou uma vez. Sabe o que aquela experiência fez em você? Marcou você e gerou em você uma fé. Por isso, irmãos, que pessoas que passam por experiências e são marcados por ela, carregam nela uma fé. Você quer ver interessante? Pessoas, casais que lidam com casais. Quais são os casais que melhor lidam com casais? Casais que tiveram problemas no seu relacionamento e foram restaurados por Deus. Por quê? Porque tiveram experiências, tiveram marcas, foram curados. E eles têm fé para ver um casamento arrebentado, mas eles creem que Deus pode fazer, porque eles já viveram isso. Por quê? Porque a tribulação gera paciência, a paciência vai gerar experiência, que vai gerar esperança. E é essa a palavra de Deus para nós nesses 6 meses. São dias de tribulação, mas são dias que Deus está gerando em nós paciência. Então minha palavra para você é: não abra mão, não troque o que Deus tem para você, mesmo que esteja demorando. Quem está entendendo? Está demorando. Sabe, homem é bicho impaciente, você já viu? Difícil achar um homem paciente. Homem é sempre alguém muito impaciente. Eu me acho bastante paciente em algumas coisas. Bem, pode perguntar, eu sou paciente em algumas coisas, eu sou. Em outras, meu pavio, e eu tenho que falar toda hora: Senhor, toma conta, entra em luta. Você quer ver uma coisa que eu sou paciente? Eu adoro supermercado. Eu adoro supermercado. Difícil achar homem que gosta de supermercado. A mulher fala para ele assim: vamos no mercado, ele já entra em crise. Não gosta de mercado, eu gosto. Eu amo ver preço de coisa, antes de entrar na fila do açougue. Eu gosto de ver varejão, gosto de ver preço das coisas. Eu amo o mercado. Você pode achar que eu sou meio chechel da cabeça. Eu concordo com você, eu gosto. Tenho paciência com alguma coisa, e outras coisas eu não tenho paciência. Em outras coisas eu perco a paciência rapidamente. Mas sabe, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido com Deus, que eu preciso aprender a me dominar, para que eu viva o que Deus tem para mim. Porque todas as vezes que eu perco a paciência, eu saio fora do plano. Vou dar um exemplo de pessoas pacientes na Bíblia. Para mim, um dos homens mais pacientes da Bíblia se chamou Noé. Noé viveu numa geração que estava num pleno pecado. A geração que o pecado estava comendo solto. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e só achou Noé. Não é que Noé foi alguma opção, Noé foi a única opção. Olhou para Noé e falou: Noé é um homem justo, é um homem temente, é um homem íntegro,
É um dos últimos aí no meio dessa situação. Se não for o último, vou pegar Noé. Chegou para Noé, que não era novinho. Chegou para Noé e falou: Noé, quero falar uma coisa para você. Vou destruir a terra, o pecado chegou aqui. Imagina Noé ouvindo isso. Só que vou fazer o seguinte: você vai construir um barco. Você vai entrar nesse barco com a tua família. Eu vou dar medida, vou dar tudo. Você vai entrar com o seu barco nessa família. E você vai pregar. Você vai contar para os outros. Você vai ser aquele que vai estar pregando. Tá bom. Como é que vai fazer? Você vai construir um barco no meio do deserto. Imagina a cara dele. Irmão, construir um barco já era uma luta. Imagine construir no meio do deserto. Para que se construir um barco no deserto, irmão? Para quê? Deus falou: eu quero no meio do deserto. Se fosse com você, o que você respondia para Deus? Não, você não é voz de Deus, não. Você é espírito de loucura que está agindo na minha vida. Construir barco no meio do deserto. Aí veio a segunda coisa doida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que na terra nunca tinha chovido antes? A Bíblia diz que da terra saía um orvalho que regava a terra. Regava a terra. Nunca tinha caído chuva. Eles não sabiam que era chuva. Eles não sabiam que era o céu se encher e cair água. Eles sabiam que era de manhã o orvalho regando a terra. Eles sabiam que era a água que saía das fontes, os rios que produziam, mas não tinha chuva. A loucura da pregação daquele homem não era só falar de um barco no meio do deserto, mas era falar: vai cair água do céu para um povo corrupto, perdido, no meio do pecado. Irmão, fala para mim, você teria paciência de pregar? O que você fazia? E eu vejo aquele homem com paciência. Você sabe quanto tempo demorou para fazer a arca? Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de um filminho de Hollywood não, irmão, pelo amor de Deus. 100 anos. Ei, 100 anos para construir. Olha que homem paciente. 100 anos para fazer um barco. Você imagina quando as pessoas chegavam para ele e falavam com ele: ô velho louco, vai dar certo isso daí? Vai chover. Aí que o povo ria da cara dele. Chover, vai cair água do céu, Deus falou. Sabe, irmãos, às vezes Deus dá palavras para nós, Deus traz coisas para nós, Deus traz coisas para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, que as pessoas podem até não crer, irmão, mas aguenta firme, vai cumprir. Às vezes Deus chega e fala assim: olha, o Senhor vai restaurar seu casamento. O casamento está destruído. E Deus fala para você: eu vou restaurar seu casamento. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme. Deus vai fazer. Vai chover. O dia que a chuva chegou, o povo ficou desesperado. Sabe para onde correram? Para Noé. Sabe o que Deus fez? Noé entra. E Deus fechou a porta por fora. Sabe por que Deus fechou a porta por fora? Porque se o tranca tivesse por dentro, Noé tinha aberto o barco. Noé tinha aberto o barco. E Deus falou: não, o juízo chegou. O juízo chegou. Sabe, irmãos, tenha paciência. Espere com paciência no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mesmo que Ele tenha que fazer chover. Mesmo que Ele tenha que trazer. Sabe o que eu acho mais lindo nessa história? Deus deu todos os recursos para Noé. Deus deu todos os recursos. Vou só dar um exemplo para você. Imagine você, pegar o irmão aqui. Imagine que Deus vem e fala para você: eu quero que você construa um navio. O que você vai fazer, irmão? Ia bastar aonde? Eu acho que eu não tenho nem ideia para onde eu ia. Ia procurar um estaleiro, ia perguntar como é que faz. Primeira coisa que vinha para minha cabeça: eu não tenho um tostão para fazer isso. Primeira coisa que ia vir na minha cabeça. Eu ia falar: Deus, o que é que eu faço um barco? Mas não tenho. Sabe o que é interessante? Noé nunca duvida, ele vai. Porque ele sabia quem era Deus.
Quando eu espero em Deus, e aqueles que esperam nele, é porque conhecem Ele. Quando eu conheço Deus, por mais doido que seja o que Deus está falando, Ele vai cumprir. E eu vou dar uma dica para você. Presta atenção no que eu vou falar e não se escandaliza. Deus é muito doido. Deus não faz coisa normal. Ele gosta de fazer coisa para espantar. Ele gosta de surpreender. Deus gosta de pegar coisas e fazer de uma maneira. Deus pegou um velhinho lá, chamou os filhos. Sabe quem acreditava em Noé? Só os filhos. Só os filhos. E eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Porque o mais difícil de você convencer as pessoas são os mais próximos. Sabia? Você convencer o outro lá longe que Deus é capaz de fazer é fácil. Agora faz isso dentro da sua casa. Silêncio na congregação. Está entrando a palavra, né? Quando você faz dentro da sua casa. Quando eu olho para isso, de tudo, se você perguntar para mim, qual a coisa que você mais se espanta com Noé? Como ele convenceu os filhos por 100 anos que Deus iria cumprir uma promessa. A gente não consegue convencer o filho nem uma semana para esperar Deus responder. E não era só responder, era trabalhar, irmão. Todo dia aqueles caras levantavam os 3 filhos para ir construir um barco no meio do deserto. Você tem paciência para isso? Aquele homem teve, e ele teve experiência, e ele teve fé, e ele contagiou as pessoas. Quando toda a terra foi destruída, na geração dele, Deus criou uma nação. Você está ouvindo, irmão? Se você conseguir levar os teus filhos, a tua casa, a viverem, a crerem numa promessa, você muda uma geração. Esse homem fez isso. Esse homem fez isso. Para não dizer só homem, vou falar outra mulher, uma mulher, que eu creio numa mulher de fé, numa mulher que teve paciência, Esther. Esther, casada com um rei ímpio, entrou lá para casar, porque o tio falou, e ela entendia que era de Deus, e ela foi. E de repente o tio mandou um recado para ela, olha, Ramã, o inimigo, preparou uma artimanha e vai matar todo o povo de Israel. Você é a única saída. Vai falar com o rei. Você, mulher, responde para mim. O que você ia fazer? Você era esposa. Você ia na mesma hora levantar e bater na porta do marido e falar, ô, o que está acontecendo? Vamos conversar? Não ia fazer isso. Fala para mim, cadê as mulheres? Sabe o que ela fez? Ela teve paciência. Ela foi ouvir de Deus. O que eu faço? Antes de falar com o marido. Deus falou, se prepara. Vai tomar banho de bálsamo. Vai se ungir. Vai se preparar. Vai buscar. Tenha paciência. Mas tem uma palavra lá que vai destruir. Calma. Se prepara. Sabe, irmãos, quando eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, eu tenho que me preparar. Como? Com os bálsamos, com os óleos. Sabe o que é isso? Cura, força, aquilo que o Espírito Santo libera sobre a minha vida, que me fortalece, que me prepara para ter paciência. Sabe, irmãos, que em nome de Jesus, esse segundo semestre, Deus derrame bálsamo sobre você, que tire de você toda a precipitação, mas coloque em você uma paciência para esperar o Espírito agir primeiro em você, para depois agir fora. O que Esther esperou foi o tempo de Deus, porque a guerra era muito intensa. Irmão, muitas vezes nós perdemos a batalha, porque nós não temos paciência de esperar o tempo de Deus. Nós somos precipitados e erramos, enquanto Deus quer nos abastecer, nos fortalecer, nos ungir, para irmos debaixo da sua força, nós agimos na precipitação e erramos o tempo, e perdemos a batalha. Quem está entendendo isso?
Esther teve paciência, ela esperou no Senhor. Quando isso aconteceu, Deus mudou. Deus mudou. Quando ela chega diante do rei, o rei estende o cetro sobre ela e a história muda. Se você tem paciência, você vai ver Deus estendendo o cetro sobre a tua vida e vai mudar a história. Quem crê nisso? Amém? Ergue a tua mãozinha aí para cima, vai lá. Ergue a tua mão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, estenda o cetro sobre a vida dos teus filhos nesses dias. Estenda o cetro e muda a história dessa vida e dessa igreja. Senhor, nós precisamos de uma resposta nessa igreja. Senhor Deus, estenda o cetro, porque a resposta vem do Rei, do Rei, do Rei, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda a Deus. Irmão, certa vez, o rei Ezequias estava em Jerusalém e ele foi sitiado. Chegaram uma notícia para ele, que Senecaribe, um general destruidor, todas as cidades que Senecaribe chegava com o seu exército, destruía. E sabe, vou contar uma coisa para você. Senecaribe usava uma arma de intimidação e medo. Sabe como ele fazia? Imagine assim, ele vai entrar naquela cidade. Aquela cidade fala uma língua deles. O que ele faz? Ele pega pessoas que falam a língua da cidade, mandava aquela pessoa com um recado, dizendo: fale que eu já destruí tal cidade, tal cidade, tal cidade, tal cidade, e a próxima cidade vai ser eles. Mas fale na língua deles, para que todos ouçam. Bota neles medo e intimidação. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a falar com o povo, na língua do povo. Não era só o rei que entendia, todo o povo ficou com medo, porque Senecaribe era um general poderoso e destruidor. E ele colocava medo, intimidação. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo faz a mesma coisa. Uma das coisas que o diabo faz para aterrorizar o povo de Deus é mandar notícia. E ele usa uma linguagem que você entende. Cada casa, cada família tem uma linguagem. E ele usa aquela linguagem para dizer: vou destruir, vai acabar. Você quer ver um grande mover assim de destruição? Quem aqui trabalha em fábrica e já ouviu rádio peão? Quem já ouviu rádio peão? Já ouviram esse termo? É aquela notícia dentro da fábrica que começa: vai ter corte, vai ter corte, vai ter corte, vai ter corte. Vai mandar todo mundo embora, vai fechar aquela sessão, e papapá, e começa aquela coisa, e aquele burburinho. Quem entende? Não, às vezes não é nada com você, não é nem a sua sessão, mas dá um gelo na barriga. Você fala: nossa, se chegou lá, vai chegar aqui, eu vou perder o emprego. Meu Deus, eu comprei aquela televisão bonitona, 24 prestações, se eu perder o emprego, vou ter que vender a televisão. Você já começa a sonhar com a desgraceira que vai chegar na sua casa. Essa é a artimanha do diabo para você, sabia? Sabe como o diabo age? Ele manda notícia para você: eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou entrar e vou acabar com você, eu vou entrar e vou acabar com essa situação. Eu vou falar, depois qualquer coisa você pergunta para o apóstolo, ele explica para você. Tem um demônio do inferno que chama Alalá. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Alalá. Alalá é um demônio que antigamente se falava dele de más notícias, e depois se tornou a palavra alarido. Alarido. Todo alarido é uma mentira, é algo que vem e aumenta, é uma sensação e vai e aumenta, é o alarido. Sabe que nas guerras eles mandavam os soldados na frente para fazer
alarido, eles faziam barulho. Às vezes o exército era meia dúzia de gato pingado, mas o barulho era tão grande que o povo tinha medo. Porque alalá entrava em ação, o alarido entrava em ação, e uma coisa pequena eles faziam grande. E o diabo usa essa mesma artimanha, esse espírito de alarido no meio das guerras que nós vivemos. Está entendendo, irmão? Às vezes chega uma notícia na tua casa, vai acontecer tal coisa, não é nem com você, mas aquilo vai fermentando, vai aumentando, vai criando um alarido dentro de você, um medo, e começa, apóstolo, e todo mundo começa a falar a mesma coisa, o alarido, vai acontecer, e é um medo espalhando, às vezes dentro da casa. O diabo usa a mesma coisa ainda hoje. Você quer ver um alarido dentro da gente? É exame médico. Irmão, pensa num povo curioso. Eu não faço mais isso há muitos anos. Abrir exame. Estou vendo a cara de gente dando risadinha. Você abre os seus exames, né, irmã? Você não faz a menor ideia do que está escrito lá, mas você vai fuçar. Aí vai. Tem lá, taxa não sei do que. Você olha, tinha que estar 100. O seu está 10. Nossa, eu vou morrer. Está ruim. Aí você vai no Google. Aí você não entende, pior ainda o Google. Porque aí a notícia 1 do Google diz, vai morrer. Na segunda diz, tem recuperação. Na terceira, tem nada a ver. Você não sabe o que é. Mas você fica com o exame na mão falando, Senhor, eu vou morrer. Irmão, já chegou gente para mim na igreja, falando, apóstolo, olha, meu exame, olha, a coisa está muito ruim. Eu falei, o médico falou isso? Não, nem levei para o médico ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, não vou orar para você não. É o alarido. Irmão, presta atenção. Essa é uma arma que o diabo tem usado no Brasil. Um alarido, vai acabar, vai morrer, vai destruir. Tem usado na tua casa, na tua vida. Fez isso com o rei Ezequiel. E esse demônio é o Senecaribe, manda esses soldados dele que entram nas casas e vão falando isso. Vai acabar, vai destruir, não tem jeito, não vai, não veio, e vai, e começa. E aí um fala para o outro, e aquilo vai criando uma situação. E vai criando um pavor. E de repente o rei Ezequias olhou para Jerusalém, todo mundo estava apavorado. Não tinha saída, Senecaribe tinha falado, os homens tinham dito, o alarido tinha entrado. Irmão, tem muita casa com alarido. Vai morrer, vai acabar, teu casamento vai acabar, teu filho nunca vai sarar, teu filho nunca vai voltar para a igreja. Você nunca vai melhorar, você sempre vai viver essa vida miserável. Você nunca vai ser próspero. Você vai sempre vender o almoço para comer na janta. Ezequias viu toda essa história. E sabe o que eu acho tremendo? Ele não entrou no desespero. Está entendendo, irmão? Sabe o que ele fez? Ele foi orar. E eu gosto da oração de Ezequias, que ele não vai orar falando para Deus assim, Deus, olha a desgraceira que está aqui, nós vamos morrer. Ele ora e fala, Senhor, a guerra está aí. Agora eu vou esperar no que o Senhor vai fazer. Porque eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Esse é o nível de oração que nós temos que aprender. Às vezes a gente quer que Deus venha e faça, irmão. Aprenda a descansar. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele se inclinou para mim. Quando Ezequias orou isso, Deus veio. Sabe qual foi a palavra de Deus? Nenhuma flecha vai entrar pelos muros. Sabe o que é flecha? São os pensamentos que o diabo joga em cima da gente. Está sabendo, irmão? Aqueles pensamentos de dúvida. Será? Será? Oh, mas eu não estou vendo nada.
Está tudo ruim. Será? Começa a vir setas. E tem muita gente que chega na igreja todo perfurado pelas setas. As setas atacam a fé e geram em nós incredulidade, irmão. Sabe aonde vem? Na mente. Porque a sua maior guerra é na sua mente. Se o diabo consegue tocar a tua mente com uma dúvida, ele desestrutura você para viver a vitória. Se ele coloca em você uma dúvida, você não cria mais. Por isso que a maior guerra é na mente. Por isso uma peça principal na armadura do soldado é o capacete. Quando Paulo fala do capacete em Efésios, misericórdia, deixa eu andar depressa que eu já estou falando demais. Sabe quando Paulo fala do capacete, ele fala que o capacete é o capacete da salvação. Por que o capacete é da salvação? Porque quando eu encaixo bem o capacete na minha cabeça, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou entender quem eu sou. A salvação me faz entender minha identidade. E eu vou entender que eu sou filho. E quando eu entendo que eu sou filho, eu entendo que eu sou herdeiro, eu entendo que eu tenho um Deus, eu entendo que eu tenho um Pai, eu entendo quem eu sou. Por isso que o capacete da salvação, ela tem que ser bem encaixada. Sabe qual a maior seta do diabo contra você? É botar dúvida em quem você é. Quando ele consegue colocar em você a dúvida, será que eu sou salvo? Foi isso que ele fez com Jesus. Quando ele vai tentar Jesus, o que é que ele faz? Ele chega para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, aí ele jogando a seta. Quantas vezes o diabo chega para você e fala assim, você está passando por essa luta, mas você não é filho de Deus? É ou não é, irmão? Ele chega para você, nossa, por que você está passando esse problemão? Deus não é seu pai? E quando o capacete não está bem encaixado, sabe o que você fica pensando? É verdade mesmo, né? Se Deus é meu pai, por que eu estou passando por isso? Se Deus cuida de mim, por que eu estou lascado desse jeito? E aí a gente começa a agir, a mover e a deixar o veneno entrar. Por isso que o capacete é uma peça fundamental para eu entender quem eu sou. Quando o capacete está encaixado e o diabo vem e fala assim, você está passando por essa luta, mas Deus não é teu pai? Você fala, Deus é meu pai. E Ele vai cuidar de mim. E no tempo determinado o milagre vai chegar. Porque eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. E Ele vai fazer. Quem está entendendo isso? Quando Deus chega para Ezequias e fala, Ezequias, nenhuma seta, nenhuma flecha vai entrar. Sabe o que Deus está dizendo? Nenhuma palavra do diabo vai tocar você. Mas eu vou para cima de Senecaribe, vou botar um anzol no nariz dele e vou levar ele embora. Quem está entendendo? Quando Deus entra no jogo, meu irmão, quando Deus entra no negócio, Ele entra para vencer, e Ele entra para fazer você vencer. Tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Está entendendo, irmão? Eu quero falar 5 coisas rapidinho. Minha mulher está desesperada, falando, olha o tempo, eu estou indo. Primeira coisa que Deus vai fazer com você, olha para o irmão e fala, primeiro. Não, fala com fé, irmão, desse jeito não vai nem. Fala para ele essa primeira coisa que Deus vai fazer com você nesse mês. Tirar você do charco de lodo. O que é um charco de lodo, apóstolo? A incredulidade, a falta de fé. Se tem uma coisa que tem assolado a igreja, é a falta de fé. Outro dia perguntaram para mim, apóstolo, por que Deus não faz mais milagre? Eu falei, porque a gente não crê. Quando a gente crê, Deus faz. Porque Deus tem prazer em fazer milagre. Não é um sacrifício, é um prazer para Deus. O problema é que não tem jeito de Deus fazer se você não crê. A incredulidade é um grande charco de lodo que tem tocado você, mas eu profetizo e eu declaro, Deus está tirando você de um charco de lodo. Amém? E a Bíblia diz que Ele firmou o pé sobre a rocha. O
Quem é a rocha? Jesus. Quando o meu pé está firme na rocha, o que eu começo a fazer? Eu começo a andar em vitória. Porque o Senhor me faz andar em lugares altos. O Senhor me faz andar em vitória. O Senhor me faz andar por fé. Sabe o que Deus quer fazer com você? Firmar seus pés sobre a rocha. Andar com o pé na rocha é andar em cima da promessa. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus prometeu, Ele vai fazer. Você tem que aprender a andar. A Bíblia diz que Ele firmou meus passos. O que é firmar os passos? Terceira coisa. Deus vai te dar testemunho. Firmar os passos, caminhada, fala dos pés. Toda vez que a Bíblia fala de pés, de sandália, está dizendo da caminhada na terra, do testemunho, de mudança. Por isso que o Evangelho é a preparação do Evangelho da paz, é a sandália. Porque o Evangelho é pregado por testemunho e não por palavras. Quando ele está dizendo, firmou meus pés sobre a rocha, ele está falando, firmou meus passos. Ele está dizendo, você terá um testemunho. Olha aqui para mim, irmão. Esse mês você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho para dizer do que Deus fez, do que Deus moveu. Eu esperei em Deus e Deus me deu um testemunho. Quem pode dizer amém por isso? Quem crê nisso? Amém. E a coisa mais linda, Ele coloca em nós um novo cântico. Sabe o que isso quer dizer? Ele coloca em você um novo tempo. Cântico na Bíblia é tempo, é ciclo. Quando Ele coloca em nós um novo ciclo, olha, irmão, se até aqui, esses 6 meses que passou, a coisa foi ruim, Deus está dizendo, eu coloco um novo cântico em você, um novo ciclo em você, um novo tempo em você, e esses 6 meses será poderoso e tremendo. Quem pode dizer amém? Diga amém com fé, diga amém. E sabe o que vai acontecer? Seu testemunho vai tocar as pessoas. Por causa da tua vida, as pessoas vão crer em Deus. Sabe a coisa mais gostosa, irmão? É você contar o testemunho para as pessoas daquilo que Deus fez. Isso é pregação. Isso é pregação. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu não sei falar de Jesus para os outros. Eu falei, conta dos milagres que Deus fez na sua vida. Isso é pregação. Você contar a historinha de Jesus, todo mundo sabe, tem até novela. Tem novela, tem filme, tem seriado. Agora conta dos testemunhos daquilo que Deus fez. Começa a contar da restauração, do milagre. As pessoas vão ficando empolgadas. Verdade que Jesus fez isso? Mas Deus pode fazer isso? Pode, vai fazer na sua vida. Muitos verão e por causa de você confiarão no Senhor. Eu libero sobre você essa porção sobre você. Que Deus te tira de toda a incredulidade. Que Deus firma os seus pés na verdade que é Jesus. Que Deus faz você andar por testemunho. Haverá em você um novo tempo, um novo ciclo, um novo cântico. E por causa de você, as pessoas vão conhecer ao Senhor. Essa é a verdade liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Deus vai cumprir essa verdade sobre você. Se você crê, dê um aleluia! Amém? Fica de pé e dê um brado para Ele. Diga glória a Deus! Aleluia! Ele é bom! Ele não esqueceu. Tenha paciência. Tenha paciência. Olha para o irmão e diga, tenha paciência. Aguenta firme. Ele está ouvindo o seu clamor. E no tempo certo Ele virá. Amém? Quem crê nisso? Diga, no tempo certo, Deus virá e será poderoso, em nome de Jesus. Fala isso para o teu irmão aí, no tempo certo, fala para ele, o Senhor virá e será poderoso. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia.